Então, são tempos complexos, tempos convulsos, tempos em que, particularmente para muitos povos e muitas comunidades, é um tempo em que cada dia tem que lutar pela sua terra, pela sua dignidade, pelo acesso aos bens naturais fundamentais para poder continuar sendo o que são e para continuar tecendo os fios da sua história. Particularmente na Amazônia, na América Latina e em muitos outros lugares do mundo, muitas famílias, muitas comunidades, muitos povos veem como a terra que sempre habitaram é uma terra que também é alvo de grandes interesses econômicos. E é nesse combate, nesse conflito que eles têm que lutar e procurar a luta pela vida. São tempos difíceis, mas também são tempos difíceis para nosso planeta, para nossa casa comum, para nossa irmã, a Mãe Terra. Essa irmã que geme com dores de parto, essa mãe que clama, que grita pelo uso irresponsável que a gente faz dos bens naturais que Deus colocou nela. Bela mensagem do Papa Francisco para este encontro que foi lido aqui, né? Muito bela mensagem. Então são tempos difíceis. E é precisamente neste tempo, nesta hora, que acolhemos o chamado que vem com a encíclica Laudato Si. Um chamado profundo e claro para assumirmos as profundas e necessárias e urgentes transformações na nossa vida, mas também no modelo econômico, no modelo de desenvolvimento, no modelo de crescimento que a gente foi criando. Reconhecer, como diz Francisco, a grandeza, a urgência, mas também a beleza deste desafio. E a questão é que o modo como a gente vive, o modo como a gente extrai bens da natureza, o ritmo com que a gente extrai bens da natureza, o modo como a gente produz, o modo como a gente se move, como a gente transporta, como a gente distribui, como a gente comercializa, o modo como a gente consome, esse nosso modo de vida, ele está deixando marcas, ele está deixando feridas. Está deixando feridas na nossa Mãe Terra, mas também está deixando feridas em muitas famílias, muitas comunidades, muitos povos que vão ficando à margem. Nesse sentido, Laudato Si é muito mais do que uma encíclica, como alguns dizem, verde ou ecologista. Ela faz uma abordagem da questão ecológica muito mais integral, muito mais lúcida. Francisco, de algum modo, ele incorpora a nossa irmã Mãe Terra à discussão sobre a pobreza, porque antes não estava. Então ele diz que entre os pobres mais abandonados está a nossa irmã, a Mãe Terra. Mas ao mesmo tempo, ele incorpora a questão social, a discussão sobre o ambiente e sobre a ecologia, para dizer que há uma íntima relação entre o que está acontecendo na nossa terra e as situações de pobreza, de injustiça, de inequidade. É por isso que não há uma crise ambiental de um lado e uma crise social do outro, mas uma única e complexa crise socioambiental. E é essa que temos que abordar, enfrentar sem medos, com coragem, com ousadia. E para isso ele coloca dois desafios que são grandes, que são urgentes, mas que são belos, porque são desafios culturais e desafios quase, se vocês querem, civilizatórios. Um desses desafios é recuperarmos a relação com a nossa irmã Mãe Terra, que até agora foi uma relação muito permeada pela lógica do domínio. Crescemos pensando que éramos dominadores. E o domínio é sempre a negação do outro. E isso vale para a Mãe Terra, e isso vale para as relações de desigualdade entre os homens. Quem domina é porque nega o outro, nega a existência, nega a dignidade do outro. E o segundo grande desafio é superar esse modelo econômico.
Modelo econômico que acumula na medida em que despeja, acumula na medida em que desapropria, acumula na medida em que gera exclusão. Em encontro de Francisco com movimentos sociais em Bolívia, no mês de julho de 2015, ele falou: este sistema já mais ninguém aguenta, este sistema já não se aguenta mais. Precisamos transformações profundas e toca a nós, a esta geração, iniciá-las. Não é o caso de deixar para as gerações futuras. Esta é a nossa hora, este é o nosso tempo. É por isso que resumo o que eu vou partilhar com vocês nessa frase que vem da Laudato Si, de que este é o tempo de ouvir o clamor da terra e o clamor dos povos. Porque é o mesmo clamor, é o mesmo grito. Muitas das vezes os gritos dos pobres, os gritos dos povos, vêm carregados de terra, vêm carregados de água, vêm carregados de floresta. Esse ouvir o clamor da terra e dos homens que a gente vinha mais falando do ouvir o clamor, essa tradição que vem do Êxodo, desse Deus que diz: ouvi o clamor do meu povo, o grito do meu povo chegou até mim e decidi descer para libertá-los. Esse grito dos povos hoje é também o grito da terra. Esse é o grande desafio que nós temos. A minha contribuição com este debate hoje é uma contribuição que vem a partir de um lugar muito concreto, muito específico, muito particular, que é a Amazônia. É a partir da Amazônia que eu partilho com vocês este olhar para esse desafio. E a partir também de uma perspectiva muito concreta. A minha experiência, a nossa experiência como família, leigos missionários da Consolata, família missionária durante 9 anos na Amazônia brasileira, no estado de Roraima, trabalhando junto com os povos indígenas. Então é também essa perspectiva que trago de uma igreja encarnada na Amazônia, de uma igreja que quer ouvir esse grito dos povos e da terra, nesse lugar concreto que é a Amazônia. A Amazônia representa muito do que Laudato Si nos diz a todos. O primeiro imaginário que vem para todos nós, quando a gente fala Amazônia, é uma extraordinária beleza. É um lugar impressionante, com uma biodiversidade que realmente nos supera. É uma explosão de vida. Lá dentro há umas teias de vida muito difíceis de compreender por nossa capacidade. Realmente é um lugar lindo. É um lugar onde realmente você contempla a grandeza do projeto de Deus e você contempla a pequenez do homem. O Salmo 8. O que é o homem? Para você lembrar dele. Diante desta majestuosidade. E é verdade que essa imagem da grande floresta, desse tapete verde, serpenteado por grandes rios, é a primeira imagem que vem para todos nós, é o imaginário que nós temos. Mas também eu quero colocar com muito ênfase isso, a Amazônia é também, e principalmente, um lugar habitado. E isso muitas das vezes a gente esquece. É um lugar habitado por uma sociodiversidade impressionante, por uma quantidade de povos, de grupos étnicos, de pessoas que vieram de um e outro lado, que estão construindo sua vida, seu projeto de vida aí, naquele lugar. São mais de 30 milhões de pessoas morando num território que é partilhado, que é compartido por 8 países, mais um estado que ainda não é independente, que é a Guiana Francesa. A Amazônia é um lugar extraordinário do ponto de vista da biodiversidade, mas é um lugar extraordinário por ser um lugar habitado. Habitado por, se a gente falar somente dos povos indígenas, temos que falar falar de quase 400 povos indígenas diferentes. Não digo aldeias, digo povos, com suas formas diversas de entender a vida, com suas formas diversas de organização social, com suas formas diversas de caçar, de pescar, de dançar, de cozinhar, com suas formas diversas de nomear as coisas, suas línguas, mas também suas formas diversas de entender o mistério,
o sagrado. Mas também não apenas povos indígenas, comunidades camponesas, ribeirinhos, pessoas que moram nas cidades, em pequenas, em médias e em grandes cidades lá na Amazônia. Então, a Amazônia é um lugar realmente que invita, que convida a dizer Laudato Si, louvado sejas, por tanta diversidade, por tanta riqueza. Mas também a Amazônia é um lugar onde se representa muito do que Laudato Si denuncia também, desse modelo econômico. É um lugar também ameaçado. É um lugar também cobiçado por grandes interesses econômicos. Esse modelo econômico que para crescer precisa sobreexplorar os bens naturais. Essa é a base do modelo econômico. Toda a economia nasce da terra. Não há nada que a gente possa produzir que não nasça da terra. Portanto, o modelo econômico que é acelerado, que é crescimentista, que pensa que o crescimento pode ser ilimitado, somente pode sobreviver à custa de uma sobreexploração dos bens naturais. Sobreexploração para sustentar o crescimento de uns poucos e colocar a família humana numa perspectiva irreal de crescimento ilimitado. Um modelo, como dizíamos, de acumulação por despejo. Acumula na medida em que desapropria. Uma economia que mata, diz Francisco, uma economia que mata. Por que uma economia que mata? Mas mata não apenas na simbólica, mata na real. As imagens que expressam esse modelo que foi colocado acima da Amazônia, esse modelo extrativo exportador, porque extrai da terra para levar fora, para lugares muito distantes. Esse modelo extrativo exportador não é novo na Amazônia. Percorreu todo esse processo de colonização. Em outros dias foi a febre do ouro, em outros dias foi a febre da borracha, do caucho. Mas agora está vivendo um momento de muitíssima intensificação. E tem algumas imagens, eu vou passar por isto mais rápido, mas é a imagem, por exemplo, da exploração do petróleo e do gás natural. Um modelo excessivamente dependente dos combustíveis fósseis, que vão se esgotar, porque não se regeneram. Cada vez mais terras na Amazônia, particularmente no Peru, na Amazônia peruana, estão sendo solicitadas para a exploração dos combustíveis fósseis, do petróleo e do gás natural. Temos que procurar, diz Laudato Si, uma sociedade que não seja tão dependente destes combustíveis fósseis. Não é apenas o petróleo ou o gás natural, é a questão da mineração. Cada vez mais terras na Amazônia são ocupadas por grandes interesses econômicos para prover minérios, minerais, à grande indústria da construção civil, à indústria da tecnologia, mas também à indústria não sei como dizer, né? Da beleza, talvez, não sei, o ouro, o diamante, né? Esses valores de suporte, esses valores de resguardo. É a cobiça pela madeira, e daí o desmatamento. É a cobiça pela energia, e daí a quantidade de hidrelétricas que estão projetadas acima da Amazônia. Mas também são as mudanças no uso do solo. Ali onde havia floresta, cada vez mais se desmata para ser ocupada por grandes criadores de gado, para prover de carne a meio mundo, ou então para plantar grandes áreas de soja, de cana-de-açúcar, de milho, de dendê. É esse modelo que é o principal causante dessas grandes mudanças globais, dessas mudanças climáticas que a gente diz. Essas mudanças climáticas têm causas concretas e a Amazônia está vivendo elas no dia a dia. Todos estes empreendimentos, todas essas grandes infraestruturas físicas, quando a gente vê grandes estradas, grandes portos, grandes aeroportos, grandes hidrelétricas, a gente pode até pensar, que bom que chegou a infraestrutura para lá. Mas esses grandes projetos não estão pensados para as comunidades daí. De fato, não favorecem elas. Estão pensadas apenas para que a produção possa escoar com mais facilidade, possa sair com mais agilidade, seja para o Atlântico, para o mercado europeu, norte-americano, seja para o Pacífico,
para o mercado chinês. Estes empreendimentos ocasionam gravíssimos impactos, vocês podem imaginar, sociais e ambientais. E funciona como um ciclo. Eu gostaria de explicar, não sei se vou conseguir, funciona como um ciclo. Um modelo que precisa explorar bens naturais, a sua vez, para isso, precisa controlar os territórios. Se eu quero explorar minérios, petróleo, gás, água, madeira, eu preciso ter o controle dos territórios. Mas esses territórios estão habitados. Então aí tem um conflito, e é aí onde se agredem os direitos humanos. Porque para os grandes empreendimentos ocupar o território e ter acesso aos bens naturais, precisa expulsar as pessoas. Ou então numa negociação que é absolutamente desigual, ou então na expulsão pura e dura das pessoas. E as comunidades que são expulsadas dos seus territórios, do interior, elas são expulsadas e terminam indo para onde? Para as periferias das grandes cidades, onde não há qualidade de vida. Diz Francisco na Laudato Si, não pode ser próprio deste mundo que tantas pessoas vivam entre tanto cimento, entre tanta artificialidade. É essa macro-urbanização que às vezes a gente pensa que é imagem de progresso, mas que na verdade não gera as condições de vida, de qualidade de vida para a maior parte das pessoas. Bem, diante de tudo isto, o que a gente pode, quais são as reações? Como que a gente age diante de tudo isto? Diz Francisco na Laudato Si, e isso é uma realidade concreta no dia a dia na Amazônia, que as grandes empresas e os governos são os mais lentos em reagir. Não estão reagindo à altura do momento, não estão reagindo à altura das circunstâncias. Mesmo que a gente possa ver que 3, 4 meses atrás, 5 meses atrás, na França, chegaram a um grande acordo, o Acordo de Paris, na COP21, pela questão das mudanças climáticas, e a gente tem que se felicitar por isso, mas são grandes acordos que não conseguem colocar no centro, realmente, a necessidade de superar este modelo econômico. Pelo contrário, às vezes as propostas, as sugestões que eles colocam, é justamente aprofundar esse modelo, é mercantilizar a natureza, é colocar valor de capital naquilo que ainda não tinha valor de capital, que era a floresta em pé, que era essa casa comum, esse projeto criador de Deus. Mas no meio de tudo isso há sinais de esperança. Na Amazônia, eu gostaria de partilhar com vocês 2 sinais de esperança concretos. O primeiro deles vem dos próprios povos indígenas e comunidades camponesas. Povos que lutam no dia a dia. Povos que vivem da terra e na terra. Povos que Francisco falou para eles agora quando se encontrou com eles em Chiapas, em México, no mês de fevereiro. Ele disse para eles, este mundo que está tão permeado pela cultura do descarte, precisa de vocês. É porque são povos indígenas que não apenas são vítimas de tudo isto, mas também eles têm uma palavra a dizer. Eles são parte da solução também. Eles conseguiram ainda não quebrar essa tríplice relação, porque aqui é onde que está a questão. Eu vou terminando com isto. O ser humano, ele precisa de na sua integralidade, está formada por 3 relações fundamentais. A relação com o outro ser humano, a relação com a irmã mãe terra como companheira de existência e a relação com o sagrado, com o mistério, com Deus. Muitas das vezes nossas sociedades têm quebrado essa tríplice relação. Rompemos a relação entre nós e daí a pobreza e a exclusão, daí a indiferença. Mas quebramos a relação com a nossa irmã mãe terra. Para nós apenas é um fator de produção, é uma espécie de almoxarifado, não sei se se diz aqui almoxarifado, armazém, de onde eu vou lá e tiro aquilo que preciso para eu satisfazer as minhas necessidades. Não é mais do que isso para nós, mas também quebro a minha relação com o sagrado, com o místico, com o que dá sentido, com Deus. Parece que a gente pudesse viver sem ética e sem mística, mas não é possível viver. Então a gente rompeu essas 3 relações. Esse é o desequilíbrio que a gente rompeu.
Muitas das vezes os povos indígenas, comunidades camponesas, aqueles que vivem na terra e que vivem da terra, eles ainda têm uma palavra para dizer, porque eles ainda vivem a harmonia dessa tríplice relação. Eu creio que a Laudato Si permite-nos uma aproximação dialógica, horizontal, com estes povos que, sem ter lido a Laudato Si, eles com a sua própria espiritualidade, com a sua própria mística, eles conseguem transmitir mensagens para nós que tem tudo a ver com o que Francisco também quer despertar em nós. Leio muito rápido o que nos diz Patrícia Gualinga, dirigente indígena de Sarayaco, em Equador. Diz: a natureza é parte de nós e nós somos parte da natureza. Nossa energia está ligada entre si. Diz Davi Copenaua, que é um dirigente Yanomami, que vivia numa terra muito próxima onde a gente morava. Davi Copenaua diz: não estamos preocupados apenas pelo que vai acontecer com os povos indígenas. Vocês pensam que não vai afetar também a vida de vocês? Vocês não estão percebendo o que está acontecendo, diz Davi Copenaua. O clima está ficando quente, os grandes rios estão morrendo, muitas vidas estão morrendo. Como que vocês não conseguem ver que esse tal de desenvolvimento, tal e como vocês pensam nele, pode terminar matando todos nós? Davi Copenaua, Yanomami. O segundo sinal de esperança, e já concluindo, é o de uma igreja que se quer igreja encarnada, igreja libertadora, uma igreja que caminha junto aos povos da Amazônia, uma igreja martirial, uma igreja profética, uma igreja engajada nas lutas populares, uma igreja que está tentando nos últimos tempos, e isto agora não vou conseguir desenvolver, mas talvez depois no diálogo, articular melhor a presença da igreja na Panamazônia. E para isso está criando o que é a Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica. É uma tentativa de articular melhor toda a presença da igreja na Amazônia. E para concluir, e nós, e todos nós, que moramos em sociedades de maior consumo, nada nos é indiferente entre a terra e o céu. Terceiro Encontro Nacional de Leigos. E porque nada nos é indiferente, também não pode ser indiferente para nós a sorte desses povos e também não pode ser indiferente para nós o que está acontecendo com a nossa Mãe Terra. Alguns desafios muito concretos para nós. Primeiro, que vem da Laudato Si e que vem da realidade e que vem da Amazônia. O primeiro é um chamado ao diálogo. Sermos capazes de dialogar, porque é verdade, como diz Francisco, não temos a solução para todos os problemas, não podemos ser autorreferenciais como igreja, precisamos dialogar e escutar outros, escutar outras matrizes. Segundo grande desafio, claramente mudanças ousadas na nossa estilo de vida, pessoal, familiar, comunitária, porque a grandes problemas sociais temos que responder com redes comunitárias. Um terceiro desafio fundamental, talvez seja o primeiro, uma profunda conversão ecológica, uma profunda conversão de dentro, porque nós também somos terra, porque não somos os donos da terra, nós somos terra, nós compartimos com a irmã Mãe Terra, sermos parte desse projeto que é maior do que todos nós, que é o projeto criador de Deus. Nesse projeto criador de Deus é quando podemos chamar de irmão, de irmã, aquelas outras formas de vida que caminham conosco. Mas não somos exatamente iguais, porque temos uma missão própria nesse projeto criador de Deus, que é a missão de continuar a obra criadora de Deus, mas não a partir do domínio, e sim a partir do cuidado, do cultivar, do lavrar, do cuidar. O quarto desafio é pensar com honestidade, diz Francisco, com honestidade, pensar a necessidade de outros modelos econômicos, de outro modelo de desenvolvimento, de outro modelo de crescimento, que realmente coloque no centro a pessoa, que coloque a vida, que coloque tudo aquilo que vem de Deus, que coloque a ética, que coloque o bem comum no centro. E por último, assumirmos como leigos, mas também como igreja em seu conjunto, e principalmente como leigos, assumirmos nossa vocação pública. Nossa vocação de estar inseridos na vida social, na vida econômica, na vida política, chamados àquela vocação que nos foi dada, sermos sal que sala. Mas para ser sal que sala, a gente precisa estar na panela, porque fora da panela a gente não consegue dar sabor.
São tempos convulsos, mas termino com uma frase de Dom Pedro Casaldáliga. Ele diz: quanto mais difíceis são os tempos, maior deve ser a nossa esperança. Podem roubar-nos tudo, menos a esperança. Muito obrigado.